Olá a todos, o meu nome é Pedro Feliz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Hoje voltamos a mais um vídeo de mecanismos de board games. Um conjunto de vídeos onde eu tento explicar o que é um mecanismo de board game utilizado nos vários jogos board game e os vários jogos que utilizam esse mecanismo. Hoje então é um mecanismo que talvez não seja muito utilizado por muitos jogadores, especialmente porque é um mecanismo de conflito. E é o Card Play Conflict Resolution, ou resolução de conflitos com cartas, ou então conflito de cartas, para ser mais simples. Vamos chamar conflito de cartas. E é exatamente isso, é jogar cartas para resolver conflitos. Mas, como sempre, vamos ver aqui uma pequena descrição sobre o que é este mecanismo de conflito de cartas, Card Play Conflict Resolution, ou conflito de cartas, short. Mecanismo de jogos de tabuleiro, onde os jogadores irão jogar normalmente de forma secreta uma ou mais cartas que irão ser a base da resolução de um conflito entre os jogadores ou entre os jogadores e o jogo, podendo incluir ou não habilidades especiais nessas cartas. Então, é exatamente isso. É um mecanismo em que vamos utilizar cartas para resolver conflitos. Eu jogo uma carta, tu jogas outra carta e agora com estas cartas vamos ver como é que quem ganhou este conflito, certo? É um mecanismo que advém de talvez aquele mecanismo que mais é utilizado para resolução de conflitos. São os dados. Não é? Portanto, muitos destes jogos que vamos aqui falar são jogos que têm conflito. Todos têm conflito, não é? Seja um conflito mais aberto, seja um conflito menos aberto. Já vamos ver o que é que isso quer dizer. Mas substituem basicamente os dados que eram normalmente utilizados para uma resolução de conflito desde o risco. Ou então antes disso, certo? Portanto, vamos ver então que jogos é que podem ser então utilizados nesta resolução de conflitos com cartas ou conflito de cartas. E começamos com Cosmic Encounter. O Cosmic Encounter é então um jogo de muito tempo, portanto é muito antes dos chamados board games modernos existirem. Esta é a versão da Fantasy Flight Games. É um jogo na sua base, que é esta, de 3 a 5 jogadores, com 14 ou mais anos de idade e dura entre 1 a 2 horas. Pronto, isto então é um jogo onde vamos ser cada um de nós uma raça alienígena que viaja no espaço e tem uma porção tem o nosso sistema solar ou o nosso sistema de planetas que dominamos e queremos conquistar outros sistemas solares onde, felizmente ou infelizmente, existem outros alienígenas que tentam proteger e fazer o mesmo. Portanto, vai entrar aqui num conflito onde vamos ter que conquistar planetas e vamos ter que evitar ser conquistados. Já de seguida, vamos ver aqui na mesa como é que esta parte do conflito do Cosmic Encounter funciona. Este é então um jogo de Cosmic Encounter. E neste momento o jogo é relativamente simples. Tem umas quantas regras convolutas, na minha opinião, mas é um jogo relativamente simples. É tão simples como a parte de vamos atacar planetas. Basicamente somos obrigados a atacar planetas. E vamos dizer que era eu vou tirar sempre uma carta de destino. Qualquer pessoa tira uma carta de destino. Aqui diz que é o purple, portanto o roxo. E isto é, eu sou obrigado a atacar um planeta roxo. Eu posso escolher qualquer um daqueles planetas. Por exemplo, posso escolher este. Pego aqui no token grande de portal, que é este aqui, e aponto ao planeta que quero atacar. Vamos dizer que é este. Certo? E agora vou escolher naves daqui para levar para o meu portal
Vamos dizer que eu vou levar 2 daqui, uma daqui e outra daqui, certo? E posso pedir a outros jogadores que não sejam, claro, os atacados, para darem-me auxílio. E se o quiserem, eles podem trazer naves para auxiliar. Certo? Pronto. Este é mais ou menos isto. E agora eu vou atacar este planeta. E como é que é o ataque? É com, então, resolução de cartas. Eu vou escolher uma carta da minha mão, certo? Vamos dizer que eu vou utilizar esta carta daqui. Vou jogar. O meu adversário vai tirar uma carta também, virada para baixo. E, simultaneamente, vamos virar os dois. Pronto. As cartas de ataque têm, a maior parte delas, números que vão somar ao número de naves que estão na defesa e no ataque. Isto significa que eu somava 6 às minhas 12, às minhas 6 naves daqui, um total de 12, ele somava a esta que era um total de 10, quer dizer que eu estava a ganhar. Quando isso acontecesse, eu conquistava este planeta. Todas as naves que foram derrotadas são enviadas para aqui o buraco negro, o Maelstrom, o que for. Mas isto também tem cartas especiais. Vamos dizer que ele jogava esta carta, eu jogava esta carta e virávamos. O Negotiate. O que acontece com o Negotiate é, se o Negotiate for jogado através de um combate e a pessoa for a única a jogar, ele perde imediatamente o combate. Mas se forem os dois, como é o caso deste, vamos ter que negociar. Vamos dizer assim, eu ocupo aqui este lugar e deixo-te ocupar aqui o meu e depois ajudo-te aqui para uma negociata. E tem um tempo limite de 1 minuto para haver esta negociata. E existem as cartas especiais. Inclusive as super cartas de habilidades de cada uma das raças que tem uma habilidade especial que pode ser jogada também para fazer algo. Portanto, este é então um conflito bastante simples de jogar uma carta, virar. Algumas cartas têm habilidades especiais, têm reforços, etc, etc. As próprias raças também têm habilidades especiais. Tudo isto com o objetivo de conquistar planetas, para a primeira pessoa a ter 5 planetas externos, exterior ao seu sistema solar, vai vencer. Pronto, é então este o jogo de Cosmic Encounter. Outro jogo é este Kemet. Este Kemet é um jogo também de conflito, claro, controle de área também, com certeza, que é o normal neste tipo de jogos. Controle de área leva a conflitos. E é um jogo da Matago, é um jogo que é um jogo de 2 a 5 jogadores, 60 minutos e 14 ou mais anos de idade. E é um jogo, então, de área controle no Antigo Egito, mas com um tema muito mitológico, com a mitologia egípcia, os vários monstros que pronto, ficámos a conhecer da mitologia, os vários deuses, etc, etc. Portanto, é um jogo de controle de área muito divertido, que com certeza tem, então, e é um dos que utiliza, então, conflito utilizando cartas. Vamos já ver na mesa como é que esse conflito do Kemet funciona. Este é, então, um jogo de Kemet. E o objetivo do jogo é fazer pontos. E faz pontos de N formas. Faz pontos por melhorarmos as nossas pirâmides. Fazemos pontos cada vez que vencemos numa batalha. Fazemos pontos por controlar templos. Fazemos pontos por tiles especiais, etc, etc. Portanto, há muita forma de fazer pontos. Mas, sem dúvida, uma das principais é as batalhas. E nessas batalhas, o objetivo, então, é vencer, e usa-se cartas como resolução de conflitos. E então, vamos dizer que este exército daqui quer invadir aqui este templo que está controlado pelo azul. Então,
e iria-se dar um conflito. Ele movia-se, usava então a ação de mover e movia-se aqui para dentro. E quando dois exércitos se encontram, então existe um conflito. Então como é que se faz esse conflito? Basicamente os jogadores têm um conjunto de cartas da sua cor, certo? Eles vão tirar vão escolher duas dessas cartas. Uma delas vai ser jogada e outra vai ser descartada. E isto é feito secretamente. Portanto, um jogador vai fazer isto e, se quiser, pode adicionar uma ou mais destas cartas pequenas de bónus, desde que tenham o símbolo de batalha no canto inferior esquerdo. Portanto, vamos dizer que ele então adicionava esta, certo? Também secretamente, e dizia que esta era a sua jogada e o seu ataque. O outro faria exatamente a mesma coisa. Secretamente, ia verificar então as suas cartas, escolhia duas delas, a outra era descartada e depois podia colocar um ou mais das suas cartas que ficasse então, desse para este tipo de confronto. E jogava. Depois de ambos escolherem, íamos jogar secretamente e iam revelar todos ao mesmo tempo. Todas as cartas, certo? Revelavam todas as cartas. E aí entravam, então, as suas cartas e os seus poderes em ação. Ponto 1. Cada bonequinho destes, cada army dele, cada unidade vale 1 de força. E os monstros, como é o caso neste caso, valem 2 de força. E a força é representada pelo copesh, a espada. E depois temos aqui a defesa. E ainda existe também a gota de sangue. Então, esta é o poder de ataque, o poder de defesa, e este é o número de personagens que ele vai matar. Portanto, independentemente se vença ou não. A não ser que ele tenha a proteção do escudo. Portanto, sendo aqui, iam contar em todo. Este era, então, 1, 2, 3, 4, 7. E este tinha 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Ele teria que, como tem aqui um Ankh, teria que pagar um poder de karma, um poder de Ankh, para jogar esta carta. E pronto, ia contar. Este tinha, então, 7, 8, 9, 10 e este tinha 7. O que acontecia é o seguinte. Então, este matava um personagem. Não matava porque estava protegido. Quer dizer que o azul conseguia repelir. E o azul, então, ia escolher para onde é que o ia enviar. Ele tem que enviá-lo para uma região adjacente que não esteja ocupada por outro inimigo. Pronto, podia escolher, neste caso, na verdade, só podia expulsar para aqui, esta região que está aqui. Pronto, e era isto. Certo? Este combate é bastante simples. Uma resolução de cartas que tem mais do que um valor a assimilar, mas era uma resolução simples de combate. E, basicamente, seria, então, este tipo de resolução com cartas que o Kemet tem. Este é, sem dúvida, um jogo bastante conhecido e é mais um jogo que utiliza cartas para resolução de conflitos. E é o, claro, Scythe. Este é um jogo da Stonemaier Games. É um jogo para 1 a 5 jogadores e na sua versão base. E pronto, é um jogo fantástico que muita gente adora, com umas lindas miniaturas logo de base e que tem, sim senhora, a sua resolução com cartas, apesar de não só. E pronto, é um jogo onde temos assim tipo uma espécie de uma Europa, como é que dizer, numa dimensão diferente, alternativa, onde vamos lutar tipo com mechs durante a Primeira Guerra Mundial. E pronto, é isso mesmo. Vamos então ver aqui na mesa
a resolução de conflitos deste site. Este é então um lindo jogo de site. E então o objetivo do jogo é também pontos de vitória. E ganhamos pontos de vitória principalmente aqui no lado direito, onde vamos tentar controlar territórios, onde vamos tentar fazer objetivos, onde vamos tentar adquirir recursos. Portanto, para essas coisas, essas três coisas, serem melhoradas com a nossa fama. Nós vamos andar aqui, pode não haver conflito nenhum. Há muita gente que diz que o site e conflito, não é bem isso. Pode haver conflito, como pode não haver conflito. Mas o divertido é mesmo ser conflito. E uma das formas de ganhar estrelas é mesmo através dos conflitos. Portanto, existe conflitos. Como é que se faz um conflito no site? Vamos dizer que aqui o vermelho, aqui a Olga, quer atacar a parte central que vale por 3 territórios e ainda dá o acesso à fábrica, a um sítio especial para ainda termos mais ações especiais. Quer adquirir. E está aqui o Bjorn a impedir isso. Ela vai se mover, certo? E como qualquer controle de área, normalmente quando duas fações se encontram no mesmo lugar, há um confronto e um conflito. Então, como é que se resolve o conflito neste? É muito simples. Os jogadores vão agarrar neste dial, neste peça daqui, certo? E vão agarrar nas suas cartas de conflito, certo? E agora, eles vão decidir, dependendo do número, portanto, eles vão ter um número de poderio militar, que é representado por uma escala, por um trilho, no fundo do tabuleiro. Vão dizer quanto é que eles vão gastar desse poderio militar neste ataque ou nesta defesa, certo? Não podendo gastar mais do que aquilo que têm. Portanto, o azul tem apenas 2, portanto, o máximo que ele poderia gastar seria então 2. Mas vamos dizer que ele vai usar apenas 1. Tá? E além disso, vai escolher uma carta, pode jogar uma carta de confronto por cada boneco de plástico. Isto é, por o seu herói e por o seu mech. Pode usar uma carta desta. E ele é isso mesmo que ele vai fazer. Ele não quer perder isto. Portanto, ele vai jogar 2 cartas. E elas têm um valor, como vocês podem ver aqui, no canto inferior esquerdo. Canto superior esquerdo dessas cartas. Portanto, ela vai juntar isso secretamente aqui portanto, vai juntar secretamente ao combate. A Olga, o vermelho, vai fazer exatamente o mesmo. Ele infelizmente só tem aqui um boneco de plástico, se calhar devia ter esperado para adquirir mais um mech, e vai usar esta carta, que é a que ele tem mais, mas também tem mais, portanto ele vai usar 4 de poder para atacar. Portanto ele tem 4 ali de poder militar, ele vai fazer e vai adicionar esta carta. Portanto é isso que ele iria fazer. E depois disso acontecer, eles iriam revelar então o que é que gastavam. Este tinha gasto 5 mais 2, 7 mais 1, 8. Este tinha gasto 4 mais 3, 7. Só com um quase que vencia, mas infelizmente não o conseguiu. A única coisa que ele vai fazer é, como perdeu, volta outra vez para a sua base. Não há mais nada que saber. Pronto, é assim a resolução de cartas, que também inclui então este poderio militar que é visto ali num trilho. Pronto, mas estas cartas são super simples, são apenas cartas com valores. Mas é assim que se faz então a resolução de conflito de cartas no site. Vamos ver outros jogos que também utilizam conflito de cartas, mas vamos só falar sobre eles, não os vamos ver aqui na mesa. E começamos com um dos mais simples, que é o Zoo Go. Este é um jogo, então, da Clementoni, um jogo para 6 ou mais anos de idade,
com para 2 pessoas apenas, e dura mais ou menos 10 minutos. É um jogo super rápido, que tem um ambiente de criança. Portanto, é mais virado para criança, e é um jogo sobre futebol. É um jogo onde há 2 equipas, um campo feito de cartas, e existe uma bola no centro, e vamos jogar, cada um de nós vai jogar uma carta com um valor, e depois vamos girar ao mesmo tempo, e depois vamos resolver esse valor. Quem tiver o maior valor faz a bola andar para a área do adversário. Se a bola alguma vez for andar para lá da grande área do adversário, é golo. E quem tiver mais golos no final do jogo ganha. Portanto, é um jogo divertido para jogar com crianças, porque é bastante simples, mas é resolução de cartas. Vira-se uma carta, conflito, e resolvemos o conflito de uma forma rápida e simples. Portanto, Zoogle, uma introdução para os mais novos. E não só. Outro jogo que também tem conflito de cartas e resolução de conflitos utilizando cartas é o Oriflame. Temos, na verdade, uma linha de cartas onde vamos jogar uma carta para entrar em conflito com as outras cartas que já estão na linha. Nós vamos jogar sempre uma carta virada para baixo, e depois, ou então podemos decidir virar uma carta e depois vamos resolver essas cartas, vamos colocá-las por ordem, numa linha, vamos colocá-las por ordem, e depois vamos arranjar, vamos ou virar ou não virar. Se a virarmos, vai entrar em conflito com as outras cartas que estão na mesa. Vai-se resolver esse conflito porque essas cartas têm todas habilidades especiais. Ou então não viramos e metemos um ponto em cima. Mas é um jogo super divertido para 3 a 5 jogadores. Demora mais ou menos 20 minutos. E 10 ou mais anos de idade. Do Estúdio H. Começámos em grande, terminamos em grande. Com o jogo Lord of Hellas, da Awaken Realms. Um jogo para 1 a 4 jogadores, 60 a 90 minutos de duração, e com 14 ou mais anos de idade. Mas pronto, é um jogo de controle de área, neste caso, outra vez, onde vamos usar cartas também como resolução de combate. Seja com entre os jogadores, porque também somos fações, a lutar por uma Grécia, também num mundo alternativo, onde mistura tecnologia com mitologia grega, ou então com monstros, também monstros tecnológicos, tudo cibernéticos, todos, e depois temos e cada facção tem um herói. E tem os heróis conhecidos da mitologia grega, como o Hércules, como o Aquiles, como o Perseus, como esse tipo de pessoal, mas sempre com aquela cibertecnologia por detrás. É um jogo muito giro, muito interessante, que demora um bocado de tempo a explicar, mas é um jogo que acho bastante interessante, e tem aquele conflito de cartas, não dados, aquele conflito de cartas entre fações, entre os próprios heróis e os monstros que caçam. E é um jogo que tem várias ações, é um jogo que tem várias formas de vitória, tem controle de área para ganhar, tem construção de monumentos gigantescos, lindos, para ganhar, tem matar monstros mitológicos pelos heróis também para ganhar, tem várias formas de vitória, todas elas muito divertidas. E pronto, Lord of Hellas é então um jogo muito divertido, também usa cartas como resolução de conflitos. E pronto, já então vimos os jogos que normalmente eu coloco por aqui, que são neste caso 6, e já sabemos então como é que se utiliza esta resolução de conflitos utilizando cartas. Certo? Os jogos destes são normalmente jogos que dão controle de área, como muitas vezes, até porque o conflito normalmente é gerado porque queremos controlar algo. Também existe, claro, cartas que utiliza não é controle de área, é simplesmente um conflito ali momentâneo. Jogos também que utilizam, por exemplo, muitos jogos também deste tipo utilizam, por exemplo, um tema de combate de marcial.
Portanto, também há muitos destes, mas pronto, não tenho nenhum desses. Tenho aqui controle de área, que também existe então um conflito. E é basicamente cartas para resolver conflitos é um substituto, assim se possa dizer, hipster dos dados, que iniciou no risco, sem dúvida. Nós utilizamos então as cartas como a resolução entre dois conflitos. Podem ser simplesmente por números, por valores, que é o que normalmente é, inclusive em todos. Pode ser por habilidades, pode ser por pedra, papel, tesoura. Também existe esse tipo de conflito de cartas, por pedra, papel, tesoura. Portanto, os valores é o mais simples, é a maior parte do que foram falados aqui. Por habilidades especiais, eu faço algo com a minha carta com habilidade especial, tu fazes algo com a tua carta habilidade especial, e esse conflito é resolvido de uma forma um bocado mais diferente, mais convoluta às vezes também. E a pedra, papel, tesoura eu jogo esta carta, bato uma carta do teu tipo, mas se tu jogares outra carta, bates esta carta. Portanto, o velho pedra, papel, tesoura. É um mecanismo muito interessante que eu acho que substitui muito bem os dados. Porque os dados, lançamos o dado e pronto. Resolução de cartas vai mais além. Pode introduzir e pode introduzir, muitas vezes introduz, habilidades especiais. As cartas têm poderes especiais, têm algo que acontece diferente simplesmente de resolver valores. E ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que voltem para mais vídeos e por isso mesmo até ao próximo vídeo.